E olha, todas essas restrições têm uma explicação, né? A saúde entrou em colapso. Eu vou conversar com a Joyce Cremonese ao vivo, ela estava na rua até agora fazendo essa reportagem, agora está no nosso estúdio em Rio Preto para trazer os detalhes. Ô Joyce, quero que você me explique como é que está a situação da saúde aí na cidade, questão de número de casos, de leitos. Faz aí um panorama para a gente entender certinho. Bom dia. Bom dia, Casagrande. Ótimo dia, né, para todo mundo que está acompanhando a gente. Antes de passar esses números, eu ouvi uma frase hoje de manhã, Casagrande, que eu acho que reflete muito bem o momento que nós estamos vivendo, né? Técnicos da Fiocruz disseram que essa é a maior crise sanitária e hospitalar da história do Brasil, para a gente ter uma dimensão do que nós estamos vivendo, né? Hoje, em São José do Rio Preto, a taxa de ocupação de leitos na Santa Casa está em 96% na UTI Covid e 97% na enfermaria Covid. Já no hospital de base, a taxa de ocupação de leitos na enfermaria é de 105, com 63,64 pessoas. Já na UTI Covid, são 146 pessoas internadas, com taxa de 95,42% dos leitos. No total, aí, 213 pessoas estão internadas em leitos de UTI hoje, em São José do Rio Preto. 1.254 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui na cidade e 51.764 casos foram confirmados até agora, né? Então, é uma situação realmente, como o prefeito Edinho Araújo disse ontem, crítica. Claro, os comerciantes, os trabalhadores autônomos, todos estão sofrendo. Mas o que acho que a gente precisa entender é que nós estamos em meio a uma pandemia. Não tem ninguém que não está sofrendo, né, Casagrande? Então, os impactos disso a gente já está sofrendo e creio que ainda vamos sofrer por conta de toda essa paralisação e de todo esse aumento no número de casos aqui na cidade, né? Imagine, mais de 1.250 pessoas e aí em um ano de pandemia, né? São 1.254 famílias que perderam simplesmente o seu ente querido e não vão ter a chance mais de ver essa pessoa, né? E Joyce, eu sempre falo uma coisa, todos nós temos responsabilidades, né? E quando eu falo todos nós, incluo todo mundo realmente. Porque, obviamente, o poder público tem os erros, né? Tem a responsabilidade em todas as esferas. Quando eu falo governo federal, eu falo governo estadual, eu falo prefeitos de todas as cidades da região e do estado, porque a situação é realmente lamentável. A gente tem aí uma queda de braço envolvendo o abre e fecha, a discussão se a abertura ou o fechamento foram feitos no momento certo ou na intensidade certa. O que se sabe é o seguinte: independentemente do cenário que a gente está agora, nós, cidadãos civis, também temos responsabilidade pelo seguinte: a festinha que eu mostrei agora há pouco, precisava, num momento como esse, colocar 25 pessoas dentro de uma chácara para ficar enchendo a cara, tomando cachaça, fumando narguile e ainda se aglomerando? Não precisa, gente. A gente está vivendo uma situação em que milhares de pessoas estão morrendo todos os dias. Eu fico pensando o seguinte: as pessoas que estão sofrendo, Joyce, porque não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para se alimentar, como é que tem gente que consegue se reunir para fazer festinha? É inadmissível, é inaceitável. E depois as pessoas vêm e acabam criticando o trabalho da imprensa porque acham que a gente está falando demais ou que a gente está aí defendendo esse ou aquele assunto. A gente está noticiando o que está acontecendo, né, Joyce? É isso mesmo. Inclusive, Casagrande, eu conversei ontem com uma médica que está trabalhando numa unidade de pronto atendimento aqui em São José do Rio Preto. Ela disse que o número de pacientes aumentou demais, muitos jovens, e eu fiz questão de perguntar para ela, eu falei, olha, o que essas pessoas dizem? Elas estavam trabalhando? Onde elas estavam? Aconteceu alguma coisa que elas, infelizmente, aí contraíram o vírus? E ela disse, Joyce, infelizmente, muitas pessoas disseram que foi por meio aí durante uma reunião de família, ou porque foi no rancho e reuniu toda a família, ou porque fez um jantar com ali 5 pessoas e todo mundo acabou contraindo o vírus. Então, assim, às vezes a gente fala, é só as festas grandes, mas até as pequenas reuniões, Casagrande, já acabam impactando nesse alto número de casos. A gente realmente não quer que o comércio feche, que os trabalhadores fiquem sem a sua renda, mas infelizmente não tem o que fazer, né?
Exatamente, as pessoas não colaboraram, Joyce. É um ano que a gente está falando incansavelmente, todo santo dia. É um ano sendo atacado diariamente nas redes sociais. É um ano pontuando e mostrando gente chorando que a doença levou. É um ano que a gente está falando todos os dias, em todas as edições, que o cenário está crítico. Há um ano estamos aqui mostrando que a situação de hospitais está complicada e que os jovens não estão se dando conta. Então, assim, não adianta falar que não foi avisado. E tem gente que vem e fala depois, mas o poder público não construiu leito. Gente, tem que lembrar o seguinte, que abrir leito de UTI não é pegar uma sala, colocar equipamento que está tudo funcionando. Tem que ter capacidade, tem que ter estrutura humana, tem que ter enfermeiro, tem que ter médico intensivista. Não se acha profissional intensivista. Não é qualquer médico que pode entrar numa UTI para fazer o atendimento. Então, assim, a gente tem que ter consciência. As pessoas têm que colocar a cabeça no lugar e tem que entender que o momento é delicado. Se quem está em casa ainda não entendeu, gente, não é possível que vocês ainda não conseguiram perceber que a situação realmente é muito preocupante. Não adianta me xingar nas redes sociais, não adianta vir no meu Facebook falar besteira, não adianta vir na transmissão do SBT Interior falar que não vai mais assistir a gente. Se você não quer assistir o que está acontecendo no mundo real, prefere viver no mundo da fantasia, no mundo da ilusão, aí, meu amigo, o problema é único, exclusivamente seu. Não adianta depois chorar quando a sua mãe, quando o seu pai, quando a sua avó, quando o seu filho morrerem, porque o aviso está sendo dado e as pessoas insistem, Joyce. É realmente um desabafo que a gente faz, porque assim como os profissionais de saúde que estão fazendo um trabalho aí absurdamente positivo, se entregando aí realmente para a profissão, nós jornalistas também estamos aqui todos os dias tentando colocar alguma coisa na cabeça dessas pessoas que insistem em negar a realidade. É isso mesmo. Inclusive, esses dias entrevistei um enfermeiro, Casagrande, só para terminar. Ele disse que realmente a vida do enfermeiro é de se doar. Ele perdeu o avô e a avó porque moram junto com ele. Ele não tinha como fazer esse isolamento. Os dois contraíram o vírus e acabaram morrendo. E essa mesma médica também que disse sobre essa questão aí do que as pessoas estavam relatando na UTI, disse que, infelizmente, não tem profissionais, né, qualificados para fazer esse tipo de atendimento. Ela ainda disse, Joyce, eu trabalhava numa unidade básica de saúde como cardiologista. Eu não lembrava como que fazia esse procedimento para entubar um paciente. Precisei relembrar. Então, aí a gente vê a situação, né? Não é simplesmente colocar maquinhas com equipamentos. A gente precisa também de mão de obra qualificada e essa mão de obra já está faltando. Exatamente. Só para concluir meu raciocínio, pessoal, quando eu falo que as pessoas têm que ter noção, têm que se cuidar, eu não estou falando porque vem gente com aquele discurso pronto, mas e quem está em casa? Aí vem o povo me atacar, falar, Casagrande, seu salário está caindo, você não está passando dificuldade. Quando eu falo para se cuidar, gente, eu não estou nem entrando no mérito da questão do ficar em casa, da questão de contas básicas. Eu estou falando das pessoas que não têm noção ao ponto de fazerem uma festa com 25 pessoas em meio a um período de lockdown e ao meio de um período que a gente está tendo números extremos e absurdos. Então, assim, não tem como, gente. Chegou um momento que ou a pessoa acorda para a vida ou ela vai ter o sono eterno. E o sono eterno não tem como voltar atrás. Depois que morrer, não adianta mais ficar choramingando, porque o assunto está sendo falado e a situação está sendo mostrada. Caso não queira acreditar, aí, meu amigo, não tem mais o que fazer. Aí eu só lamento, porque lamento pelas vidas perdidas, lamento pelas famílias que choram, porque infelizmente tem muita gente que ainda é irresponsável. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações, obrigado aí pelos seus relatos, porque eu acho que nesse momento a gente tem que mostrar o que realmente está acontecendo, doa a quem doer, se a pessoa concorda ou não, já são outros 500. O nosso papel aqui é justamente mostrar a realidade. A realidade é nua e crua, ela é dura, por isso que a gente está mostrando. Obrigado pelas informações.